amar o que Deus tem feito na tua vida, amém? Então, graça e paz, Igreja do Avivamento. Hoje nós vamos dar início, né, a uma série de mensagens que os nossos pastores ungidos vão começar, né, a estar ministrando aqui. Então, nós vamos ver muitas palavras, começando por mim hoje, mas tem tantos outros pastores aqui. Então, eu quero que você abra seu coração para receber aquilo que Deus tem para falar com a gente hoje. Amém? Que Ele falou muito ao meu coração, eu tenho certeza vai falar no seu coração também. E também agradecer a presença de você que nos visita pela primeira vez, aos familiares que vieram receber. Gente, é maravilhoso o batismo, não é? É uma festa, como a pastora Fabiana disse, não é só uma festa aqui na terra, mas é uma festa no céu também, quando um pecador se arrepende e ele nasce para o reino de Deus. Amém? Então, quero agradecer a você, familiar, seja muito bem-vindo. Se caso você ainda não congrega em alguma igreja, seja muito bem-vindo à família e breve, amém? E aos irmãos também, eu vi gente, tem alguns irmãos aí de outras igrejas. Irmãos, um beijo no coração na vida de vocês, mande um abraço para o seu pastor. Muito obrigada pela sua visita hoje, amém? Então vamos, irmãos, para a palavra? A palavra que o Senhor quer nos ministrar hoje é nascidos para o reino de Deus, amém? Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Hoje, meu Deus, nós queremos, meu Deus, que o Senhor transforme a nossa mente, meu Deus. Hoje nós queremos experimentar não apenas um novo nascimento, vendo os nossos irmãos sendo batizados, mas hoje nós queremos permanecer, retificar, Senhor, esse novo nascimento na nossa vida, Pai. Hoje nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade neste lugar, meu Deus, o controle é teu, Pai, a força, o domínio, a glória, pelo século dos séculos pertence a ti, Jesus. Então hoje, Senhor, nós te pedimos que o Senhor envie os teus anjos para esse lugar, cerca, Senhor, essa igreja com os teus anjos de fogo, com os teus anjos de guerra, guarda cada casa, guarda cada família, meu Deus, e que possamos a partir dessa semana já começarmos um tempo novo. E se você crê, dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós vemos, né, esses irmãos sendo batizados, nós vemos que eles estão tornando pública a sua confissão de eu me arrependo dos meus pecados, eu decido viver uma nova vida, eu decido viver algo novo da parte de Deus. Então é motivo de muita alegria realmente. Você pode estranhar, talvez você está vindo pela primeira vez, o povo gritando, vai morrer, meu Deus, mas como que dentro da igreja o povo fala que tem que morrer? Né? Como que solta, já era, acabou. Porque quando nós estamos morrendo para as nossas vontades, estamos nascendo para Deus, algo novo acontece dentro de nós. E nós não somos mais as mesmas pessoas. E quando nós ouvimos isso, a primeira vez que a gente começa a escutar sobre batismo, sobre o novo nascimento, nós ouvimos falar de João Batista. Então lá em Mateus capítulo 3, versículo 2, se você puder abrir, por favor. João Batista diz assim, né, a palavra do Senhor diz assim, que João Batista dizia, dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto, está próximo, está chegando, está às portas. Então João Batista era um homem que talvez ele tinha uma maneira de viver muito diferente. Vivia pelo deserto, comendo mel e gafanhotos, usando uma roupa totalmente diferente e dizendo essa palavra que para muitos, e ainda soa até nos dias de hoje, como loucura. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, porque o reino de Deus está perto. E quando ele dizia isso, eu acredito que criava algo dentro das pessoas. Mas por que esse cara está falando? Mas por que ele está falando isso? A gente já não tem a lei de Moisés, nós já não estamos seguindo todos os mandamentos. O que a gente tem que ficar ainda se arrependendo do quê? E muitas vezes nós, na atualidade, nós olhamos, mas eu tenho que me arrepender daquilo que eu não fiz. Quantos já disseram isso? Muitos já disseram isso. Todos nós acho que já falamos isso.
Eu tenho que me arrepender daquilo que eu não fiz ainda. Mas não, amados. Hoje a palavra nos diz que nós temos que nos arrepender daquilo que nos afasta do Senhor. Aquilo que nos afasta de ver o reino dos céus. Aquilo que nos afasta de vivermos as promessas de Deus. Então hoje o Senhor quer nos levar, todos nós, a sermos nascidos para o reino de Deus. E João Batista, quando ele tinha isso, ele tinha um discurso bem firme, que depois você pode ver nos versículos seguintes: raça de víboras, arrependam-se. Imagina você ser chamado de cobra, porque raça de víboras é o que, né, irmãos? Seus peçonhentos, seus cheios de coisas, seus falsos, vocês têm que se arrepender, porque é chegado o reino dos céus. E muitas vezes aqueles saduceus, fariseus, olhavam para ele ali, ficavam com aquela cara, né? Mas por que você está falando isso para a gente? Nós já não somos filhos de Abraão? E aí chega um ponto muito importante, amados. Muitos aqui, talvez todos nós, né? Já tínhamos um contato com quem é Cristo. O nosso país é um país cristão, amém? Então é muito difícil você nunca ter ouvido falar da cruz, de quem é Cristo. Na semana que vem nós vamos celebrar a Páscoa, mas não a Páscoa do coelhinho, nem do chocolate, mas a Páscoa que nos trouxe vida e vida em abundância, a ressurreição de Cristo, amém? Mas então nós sabemos quem é Cristo, quem foi Ele, o que aconteceu com Ele. E aquilo começa a intrigar o coração das pessoas muito. Não, mas eu já conheço a Deus. Eu não mato, eu não roubo. Eu não faço nada de mal para ninguém, eu tenho minhas coisas. E muitas vezes nós nos apegamos a essas tradições que nós carregamos, essas heranças que nós já carregamos, e colocamos à frente do nosso verdadeiro arrependimento. Não, eu não preciso me arrepender, eu não guardo mágoa. Meu coração é limpo. Eu não tenho nenhum problema. Eu não faço mal para ninguém. Eu estou vivendo a minha vida. Eu pago minhas contas em dia e vou trabalhar, cuido da minha casa. Não tenho por que eu me arrepender. Eu quero te dizer, com esse discurso, você está a um passo realmente que você precisa de arrependimento. Porque enquanto, amados, nós estivermos nessa terra, nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Por mais que você já pode ter nascido na igreja, por mais que você já tenha conhecido todas as parábolas, as palavras de Deus, conhece tudo, como aquele povo sabia, os saduceus, os fariseus eram doutores da lei, irmãos. Eram homens que sabiam, liam ali a palavra, liam a lei todinha, a Torá, ali perfeitamente. Sabiam descrever pouquinho por pouquinho, ali ponto por ponto. Então não eram pessoas leigas, sabiam. E eles ainda estavam se apegando. Mas nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Por que a gente tem que se arrepender? Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, se nós não nos arrependemos, nós não veremos o reino dos céus. Independente do tanto que você sabe, independente do tanto que você entende da palavra, nós precisamos de arrependimento. Independente se você é pastor, bispo, apóstolo, líder de célula, você precisa de arrependimento todos os dias. Porque só assim nós vamos manter o nosso novo nascimento. Amém? E nós temos visto que na sociedade tem sido permitido nós vivermos uma vida muitas vezes. Eu não vou dizer a palavra vida dupla, amém? Não vou dizer isso. Mas, peraí, irmãos. Preciso de ajuda dos universitários, vem cá. Meu Deus. É muita gente aqui no altar agora, né? Pulando no ventre.
minha cunhada, aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vamos fazer uma encenação aqui então. Né? A Isabel. Mas vamos falar um pouco quem foi João Batista. Ele foi esse homem que falava, andava pelo deserto, dizendo: arrependam-se. Mas ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Amém? Estava então, vamos colocar aqui, né? Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus. E quando Maria se encontrou com Isabel, o que aconteceu? Começou a pular, porque ele sabia o que estava por vir seria muito maior do que ele. Então, quando João Batista começou a dizer para o povo: arrependam-se, ele estava preparando o caminho para o Senhor. Amém? Obrigada, não? Só para a gente fazer uma participação especial aqui. Amém? Aleluia. E João Batista, ele realmente preparou esse caminho para o Senhor. Então, quando você ouvir arrependam-se, é porque nós estamos preparando o caminho do Senhor para a tua vida. Nós estamos preparando o caminho para que você tenha um encontro com Jesus, para que a sua vida seja transformada, amém? E como eu estava dizendo para você, não quero dizer essa questão de vida dupla, que eu acho que sou até mesmo muito... é meio chato a gente ouvir isso. Mas uma vida que você faz só as suas vontades. Se eu for na igreja tá tudo bem, mas também se amanhã, na segunda, terça, quarta, quinta eu não quiser, eu faço as minhas coisas, tá tudo bem. Domingo eu indo na igreja, o pastor me vendo, o apóstolo me vendo que eu fui na igreja, tá beleza. Eu fui lá, fiz o meu papel, tá tudo certo. O restante da semana eu vou vivendo como eu quero. E hoje o Senhor, Ele quer trazer sobre nós que nós temos que viver o novo nascimento dia após dia. Não é somente aos finais de semana, não é somente na sua célula, não é somente nas redes, não é somente quando você está perto de irmãos cristãos, mas também quando você está perto de pessoas que não são cristãs. Nós temos que continuar vivendo essa vida de preparação da vinda do Senhor na nossa vida todos os dias. Talvez nós temos vivido assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. O maior espelho para isso são os nossos filhos. Filho, você tem que ir para a igreja. Vai para a igreja com o teu pai, vai para a igreja com a tua mãe. E muitas vezes o pai ou a mãe não vive uma vida de princípios. E aquela criança, ela vai crescer, como o pastor Ciro disse aqui, que ensina a criança no caminho que deve andar. E quanto ele for mais velho, mais experiente, ele não vai se desviar dele. Mas não apenas ensinar com palavras, mas com atitudes. Não somente com blá 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 ali, com a bronca, mas também semeando. Que nós estamos preparando o caminho para que os nossos filhos possam conhecer ao Senhor. Então João Batista, ele tinha essa, vamos dizer, essa palavra talvez muito dura. Ele falava: irmãos, nós não podemos viver entre dois caminhos. Nós não podemos viver fazendo uma coisa, dizendo uma coisa e fazendo outra. Nós não podemos mais viver apenas falando o evangeliclês, o crentez, o gospês, e não tendo uma vida de arrependimento, não tendo uma vida que nos impulsiona a estar mais perto do reino. Porque Jesus é o rei de toda a terra, amém? Ele é o rei soberano. Não é o Pelé que é o rei do Brasil, do rei de futebol, é Jesus Cristo. O rei que tem que reinar no meu coração e no seu é Jesus. E quando nós entendemos sobre o reino, nós começamos a viver pelos propósitos do reino. Nós começamos a viver o que o reino nos pede. Nós começamos a viver direcionados para aquilo que o reino quer, para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Enquanto nós estamos aqui na terra, amados, nós não podemos deixar de viver uma vida de arrependimento. Amém?
E quando nós vemos aqui que João Batista, lá em Mateus 3, versículo 11, ele já sabia do seu propósito como homem aqui na terra. E ele diz assim: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. João Batista, nos seus batismos, ele dava menção a Jesus. E quando ele fala de Jesus, quando ele fala que Jesus iria nos batizar com o Espírito e com fogo, meu irmão, Jesus estava dizendo, ele estava dizendo o quê? Que Jesus iria nos deixar o Espírito Santo, que ele iria deixar o Espírito Santo para fazer uma obra dentro de nós, queria vivificar o nosso espírito, queria trazer sobre nós uma vida, e uma vida não somente a vida que você leva, mas uma vida abundante, uma vida de verdade, uma vida com propósito, uma vida com sentido. E quando Jesus veio, passou toda a sua vida aqui na terra. Quando ele foi para os céus, ele não nos deixou sozinhos. 40 dias após, Jesus enviou o quê? O Espírito Santo. E quando Jesus envia o Espírito Santo, que é para nos conduzir a nossa vida ao novo nascimento todos os dias. Porque, amados, deixa eu dizer uma coisa: é impossível você dizer que é cristão se você não tem o agir do Espírito Santo na sua vida. É impossível dizer que você vem à igreja, que você se batizou, como na nossa igreja, você passou pelo encontro, você frequenta uma célula, você está fazendo a escola do crescimento, você pode ser quem for. Nós precisamos ter a nossa vida dirigida pelo Espírito Santo. Nenhum cristão que se diz realmente cristão faz aquilo que dá na cabeça. Veio um pensamento na minha cabeça e eu vou fazer tal coisa. Não, nós precisamos ser guiados. O que é ser guiado? Imagine um cego, né, que precisa muitas vezes de um cão guia. Não estou comparando o Espírito Santo com um cão, hein? Entendam bem. Mas ele precisa de uma ajuda para ver onde que ele tem que ir. Ou às vezes ele usa aquela varinha ali para saber onde que ele está tocando. Ou ele tem uma audição mais aguçada. Nós precisamos, amados, ter um guia na nossa vida. O mundo aí fora distorceu que nós temos que ter outros tipos de guias. Mas eu quero te dizer que o cristão, o maior guia dele é o Espírito Santo. Aplauda o Senhor. E é o agir do Espírito Santo que vai nos limpar todos os dias, que vai nos lavar todos os dias. O que nós vemos aqui, os irmãos sendo batizados com água, ali se imergindo na água, e na hora que eles levantam uma nova criatura, é lindo, é maravilhoso. Mas imagine você viver isso aqui todos os dias no seu espírito, morrendo para si mesmo e vivendo para os propósitos de Deus na sua vida. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Enquanto João diz: eu batizo vocês com água, para que vocês possam se arrepender dos seus pecados, ou possam tornar-se público a sua decisão de arrependimento. Mas virá um após mim, que os batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando nós dizemos sobre fogo, o fogo é o único elemento natural que consegue fazer com que o ouro se torne um dos mais puros, ou o mais puro e mais nobre metal na terra. É por meio do fogo que o ouro é purificado. É por meio do fogo que muitas coisas surgem. É por meio do fogo que as coisas se transformam. Então, um cristão que se diz que está arrependido, que está vivendo uma vida com Cristo, ele tem que ter duas coisas, irmãos: o Espírito Santo e o fogo refinador na vida dele todos os dias. Todos os dias. A Ele a honra e a glória. A Ele a honra e a glória. E o Senhor nos purifica como ouro. Amém?
O Senhor nos purifica como ouro e nos dá o selo da nossa liberdade através da cruz, que é o Espírito Santo. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que Jesus pode fazer por nós é isso. Ele nos sela com o Espírito Santo. E como é esse selo do Espírito Santo, pastora? Quando você deixa de fazer as suas vontades para satisfazer as vontades do Pai. Não vamos entrar em mérito aqui naquilo que Gálatas 5 diz, do versículo 18 até o 22 mais ou menos. Eu quero que deixe um dever de casa para você hoje. Nós não vamos ler aqui, eu quero que você lê na sua casa. E deixe que o Espírito Santo que habita em você, amém? Venha te convencer daquilo que você precisa se arrepender. Amados, nós não podemos mais procrastinar a transformação de vida que o Senhor está nos propondo. Há 2000 e tantos anos atrás, Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E nós estamos perdendo essa abundância pelas nossas mãos muitas vezes, pela nossa boca, pela nossa atitude. Como uma pessoa que pode dizer que é guiada pelo Espírito pode falar mal de outra, pode blasfemar, pode xingar, pode reclamar, pode murmurar? Tem coerência? Não tem. Isso começa desde o altar, amém, irmãos? Não estou isenta disso, porque nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós falamos coisas que não agradam a Deus. E aí é que nós temos, poxa, e bate aquela dor. Fala, meu Deus, eu me arrependo. E assim nós vamos viver esse novo nascimento todos os dias. E quando nós entendemos, esse versículo é tão poderoso, irmãos, porque quando João Batista entende que ele não é nada diante de Jesus, ele ainda fala, eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Quando nós entendemos o princípio de que a nossa vida precisa ser dirigida pelo Espírito Santo, e que nós precisamos ser o fogo do Senhor todos os dias da nossa vida, para nos refinar, para nos purificar, para tirar aquelas mazelas, queimar aquilo que não agrada o Senhor, nós começamos a entender o senhorio de quem é Jesus na nossa vida. E aí nós começamos a dar a Ele, realmente somente a Ele, a honra, a glória, a força, o poder e o louvor. Porque enquanto nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, nós queremos a glória e a honra para nós. Misericórdia, pastora, não penso assim. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós hoje, todos nós, e olharmos e falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e lava-me, e purifica-me. Nós precisamos, amados, olhar para que o Senhor fez na nossa vida, para que o Senhor fez naquela cruz. A marca do cristão verdadeiro, de verdade, que é de verdade, ele tem que ter o Espírito Santo. Ele tem que ser direcionado pelo Espírito Santo. Após o direcionamento, o que ele vai ter? Ele vai ter frutos do Espírito. Quando ele continua sendo guiado pelo Espírito Santo, ele começa a receber dons do Espírito. Então não é uma coisa assim, pá. Você precisa viver uma vida de arrependimento, deixando as coisas velhas para trás. Eis que prossigo para o alvo, que é Cristo. Esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu vou seguindo para o alvo, que é Cristo. Amém? Então o Espírito Santo é o selo da nossa liberdade através da cruz. Amém? E quando João Batista ele continua falando sobre essa questão do batismo, nós vemos um outro homem na palavra que fala sobre, mas como que é esse negócio de nascer de novo? Como que é esse negócio de viver, das coisas acontecerem de novo? Como é que eu posso viver algo novo na minha vida? Quando Jesus tem um encontro com Nicodemos,
ele começa a questionar. Nicodemos era um homem, também um doutor da lei. Ali ele chega para Jesus, ali nas escondidas. Quem já assistiu a série The Chosen aqui? Amém. Quem não assistiu, amados, assista. Tem na Netflix ainda, eu acho. Se você tem a Netflix, assista. É uma série que vai te edificar muito. Que fala um pouco sobre como os escolhidos de Jesus, como Jesus foi escolhendo eles, de uma forma mais hollywoodiana, para você entender. Amém? E aí quando Nicodemos pergunta a Jesus e fala assim, né? Como que é esse negócio? Eu reconheço que o Senhor fala sobre... É impossível nós não vermos Deus se manifestando na sua vida, de tantos milagres que nós temos visto durante todo esse tempo que o Senhor está conosco. E aí, mas como que pode esse negócio de batismo? Como que é isso? E ele começa a questionar, e o Senhor responde a ele: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Versículo 4. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. E quando Jesus diz isso, irmãos, aquele homem, acho que ele falou assim: hã? Ficou paralisado. Como assim? Como assim? Eu estudei a minha vida toda a lei, então eu também tenho que passar por esse batismo? Sim, porque senão você não vai ver o reino dos céus. Quando Jesus diz que nascer da natureza humana, amados, nos remete ao que? Sobre a nossa raiz adâmica. O primeiro Adão, que foi criado lá no Jardim do Éden, que pecou, que foi expulso do Jardim do Éden, ele nos trouxe toda a humanidade, trouxe para toda a humanidade essa raiz pecaminosa, essa raiz corrupta, essa raiz cheia de coisas, essa raiz que nos afasta do Senhor. Mas quando Jesus vem e morre naquela cruz, em meu lugar e no seu lugar, você crê nisso? E Ele leva sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre nós, Ele leva e nos traz o que? Vida. E Ele nos traz a liberdade do reino das trevas e nos leva para o reino dos céus. E aí, qual é o passaporte para a gente entrar no reino dos céus? Nascer pela água e pelo Espírito. Nós precisamos hoje, amados, parar com essa coisa na nossa cabeça. Numa próxima oportunidade que eu vier de novo, você vai, desculpa, irmão, você não vai ter outra oportunidade, a tua vida é única, é hoje. Se você tem 10 anos, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 100 anos, se você ainda está respirando, a sua vida é única. E essa única oportunidade que Deus te deu para vir aqui na terra é a oportunidade que você tem de conhecer a Ele. Ninguém vai voltar de novo, ninguém. É um engano. Se talvez um dia você ouviu isso, eu quero dizer que você foi enganado. Foi enganado. E aí, quando nós dizemos isso, nós estamos... Porque fica fácil assim, não é? Se hoje eu... Numa outra oportunidade eu volto, mas eu volto todo revolucionário. Eu volto assim, eu volto daquele jeito. Gente, pelo amor de Deus. Assim as coisas seriam muito fáceis. Porque Satanás tenta nos cegar todos os dias, achando que a gente pode viver a vida empurrando com a barriga. Amanhã talvez. Passa amanhã. Hoje não. Não. Essa pastora fica aí falando esse negócio de arrependimento. Me arrependo quando eu quiser. Cuidado. Porque o reino dos céus está próximo.
Não viva a sua vida achando que ela vai ter o Ana Beatriz 2.0. Não. Não viva a sua vida achando que João 2.0 vem aí. Não. É a única chance que você tem, é essa. Se você nasceu, se faz 20 anos que você nasceu, se faz 30 anos que você nasceu, se ainda há quem vá nascer ainda, é a única oportunidade que esse bebê tem de conhecer a Cristo. Não tem outro. Não tem. E quando Jesus olha para Nicodemos, fala assim: quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Então você vai ter todas as características que um humano comum tem. Você vai ter todas as características que uma pessoa normal tem, como eu e você temos. Mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Nesse versículo o Senhor começa a nos dizer o quê? Você tem uma chance de ter uma nova vida se você se arrepender e abandonar as velhas práticas e viver para o reino dos céus. Essa é a oportunidade que eu e você temos, porque nós somos espírito, que temos uma alma e possuímos um corpo. E muitas vezes nós estamos vivendo, tanto faz, tanto fez. Faço o que eu quiser, está tudo bem. Mas hoje o Senhor, Ele está chamando você para que o seu espírito seja vivificado nessa noite. Talvez você está na igreja há tanto tempo, mas você está se sentindo: ai, parece que eu estou meio frio espiritualmente, parece que eu estou esquisito, eu não consigo sentir a presença de Deus. Eu quero te dizer que hoje é o dia do fogo refinador começar a te purificar, que para que você comece a sentir o Espírito Santo aí dentro de você novamente, para que você comece a sentir essa brasa, esse fogo que incendeia dentro de você. Nós não precisamos mais viver uma vida só cumprindo as nossas vontades. O que nós precisamos, amados, a partir de hoje, todos nós, é vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. É vivermos uma vida sendo dirigida pelo Espírito Santo. É vivermos uma vida sendo purificados todos os dias pelo fogo refinador do Senhor. Nós, quando olhamos para o apóstolo Paulo, que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele mostra o quanto o novo nascimento precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Quando o apóstolo Paulo diz isso, ele entendeu que Jesus nos libertou de uma prisão. Pastor, então deixa eu entender esse negócio, está falando de escravidão, de prisão, de novo nascimento. Eu quero te dizer uma coisa: quando nós não nascemos de novo, nós continuamos com o nosso espírito amordaçado, sem vida, só vagando pela terra, sem sentido. Talvez você tenha vivido a sua vida assim: um dia, menos um dia, não sei. Quando nós não temos o nosso espírito vivificado, nós vivemos sem um propósito. Talvez você tenha vivido assim ultimamente: tanto faz, tanto faz. Para mim, se está chovendo tá bom, se está sol tá bom, tanto faz. Sabe aquela que não está nem aí? Quando nós estamos com o nosso espírito morto, nós não temos prazer em nada. O cansaço nos toma, o desânimo nos toma. Nós nos tornamos pessoas sem uma perspectiva de vida. Mas quando nós entendemos o que Cristo fez por nós, Ele nos torna livres. É como se as correntes caem. Há um fôlego de vida que sopra sobre nós. E nós vamos para
viver aquela nova vida. A gente começa a viver aquela nova vida. E quando o apóstolo Paulo diz, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Você quer que Cristo te libertou, meu irmão, minha irmã? Você crê mesmo? Então, continuem firmes como pessoas livres. E não se tornem escravos novamente. Mas, no versículo 16 e 17, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E olha aqui, irmãos, frisa bem isso. Não obedeçam aos desejos da natureza humana. Versículo 17. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o quê? O quê? Por isso vocês não podem fazer. Diga assim, o que eu quero. Fala assim, por isso eu não posso fazer o que eu quero. É forte isso, né, irmãos? Se está doendo em você, imagine em mim. Doeu muito. Porque a gente gosta de fazer aquilo que a gente quer, não é? Ah, eu vou na igreja só quando eu quero. Esse apóstolo fica me mandando mensagem porque eu não fui no culto. Ai, que coisa. O apóstolo, né? Eu sei que o líder de célula manda também. Ele vai continuar mandando, irmãos. Eu também vou mandar. Algumas discípulas minhas também às vezes recebem. Por que isso? Porque nós entendemos que se você é nova criatura, a sua vida precisa começar a ser dirigida pelo Espírito Santo. Nós não podemos mais viver para obedecer às nossas vontades somente. Ontem eu disse aqui na rede que as tentações são oportunidades para dizermos não à velha natureza. As tentações são oportunidades para você dizer não à sua velha natureza. Ai, estou sendo tentado, pastora. Estou sendo tentada, pastora. Você tem uma oportunidade de dizer não. Quem disse que a tentação vem só para você cair? Quem disse que a tentação vem só para você virar tragédia? A tentação vem para você ter uma oportunidade de dizer não, eu não vou retroceder. Eu não vou ressuscitar a minha velha natureza. Eu não vou expulsar o Espírito Santo da minha vida. Eu não vou deixar que o fogo se apague dentro de mim, porque eu entendi o que Cristo fez por mim naquela cruz. Amém? Amados, hoje Deus quer não apenas que você tenha, que você que passou pelo batismo, experimente apenas um mergulho na água ali. Até brinquei com os irmãos que dá vontade de ficar ali, deve estar boa aquela água, né? Geladinha ali, né? É bom, não é? Só que Deus não quer que você experimente somente esse banho na frente de todo mundo. Deus não quer que somente você faça isso para que torne público a sua decisão, mas Ele quer que nós experimentamos o novo nascimento dia após dia. Ele quer que eu e você experimentamos esse novo nascimento e sejamos guiados pelo Espírito Santo todos os dias da nossa vida. E para que nós possamos vivenciar e provar o reino de Deus em nós. Porque se nós nascemos no Espírito, nós seremos nascidos para o reino de Deus. Nós seremos nascidos para o propósito de Deus. Nós nascemos por um propósito, não é à toa. Talvez hoje é a primeira vez que você entra numa igreja e você está ouvindo essa palavra de arrependimento.
Hoje Jesus quer limpar você por completo, não só por fora, não só para sair daqui molhado, mas Jesus, Ele quer fazer algo que muda dentro de nós. No meio do louvor, Deus começou a me mostrar como se fosse um rio aqui dentro. E Deus começou a me mostrar um rio, e esse rio saía daqui e ele ia para o meio da igreja. Irmãos, o mundo espiritual é real. Não brinque achando que a sua vida é somente aqui, não. Você é um ser espiritual, porque você também nasceu de novo. E se você ainda não está vivendo esse reino espiritual, hoje eu quero te convidar. O Senhor está chamando você para que você nasça da água e do Espírito, e para que você viva uma vida abundante. Para que você viva uma vida abundante no Senhor. Para que você não fique olhando somente para as suas mazelas. Para que você não fique olhando somente para aonde os seus olhos conseguem enxergar. Mas Deus quer nos levar a um patamar maior. Jesus, Ele não está interessado no teu passado. Ele está interessado no seu hoje. Nas suas decisões hoje. Na única oportunidade que você está tendo na sua vida, de viver a sua vida de arrependimento e viver para o Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Ministério de Louvor, pode vir, por favor. Talvez hoje você precisa, talvez você tenha olhado para o Senhor e falado: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de algo novo na minha vida. Talvez você precise de tantos milagres, mas o que na verdade nós precisamos é nascer de novo. Nós não precisamos mais viver tantas coisas, as promessas de Deus, se nós não nascermos de novo, irmãos. O novo nascimento, em todos os sentidos, ele nos molda ao padrão do reino de Deus. Então hoje eu quero que você comece a refletir na sua vida hoje. Hoje é uma oportunidade que você tem de viver uma vida transformada. Deus está te dando uma oportunidade hoje de viver uma vida transformada. Deus está te dando hoje uma chance de dizer assim: Senhor, eu não posso mais viver do jeito que eu estou. Eu não posso mais viver, Senhor, sem um rumo. Eu não posso viver mais para os meus interesses somente. Eu não posso mais viver, Senhor, somente fazendo aquilo que me agrada. Porque o que é da carne é contra o Espírito. E o que é do Espírito é contra a carne. E nós não podemos mais olhar para um ato tão lindo como esse. Para um ato tão lindo como esse, do batismo. E isso não nos comover por dentro como pessoas. É lindo a gente ver, a gente gritar: vai morrer, já era. Mas será que já era mesmo a sua velha vida? Será que já era mesmo os velhos hábitos? Será que morreu mesmo a velha natureza? Eu quero te dizer uma coisa: todos nós temos que matar algo dentro de nós todos os dias, para que nós sejamos cada vez mais cidadãos do céu. Todos os dias. Não é uma vez,
Não é 2 vezes, amados, eu quero dizer que são todos os dias.